A luta dos trabalhadores rurais não termina na lavoura, gente. No Distrito Federal, muitos enfrentam dificuldades para acessar seus direitos previdenciários. Para entender os principais entraves e possíveis soluções, vamos conversar ao vivo com a advogada Natália Dantas, que já está aqui com a gente. Natália, bom dia, bem-vinda. Carol, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar o programa, né, que está fazendo um ano hoje. Obrigada. Parabéns. Tá. Realmente existem essas entraves por conta do segurado especial. Muitas vezes eles são trabalhadores informais, então não possuem contribuições junto ao INSS, e isso reflete, né, nos benefícios previdenciários quando são necessários, como auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente, uma pensão por morte, por exemplo, um salário maternidade, ou até mesmo na hora de se aposentar, né? Então, é importante a gente conversar a respeito disso e tá atualizando, né, esses trabalhadores que não possuem registros, que não possuem contribuições com o INSS, de que alguns documentos são necessários na hora de acesso a esses benefícios previdenciários, né? Então, são importantes na hora de entrar com uma aposentadoria por idade, por exemplo, a mulher, algum dos requisitos, né? A mulher precisa ter 55 anos de idade e 15 anos de comprovação rural, caso ela não tenha contribuições com o INSS. O homem, o trabalhador rural, 60 anos de idade e também 15 anos de comprovação rural, caso também não tenha, né, nenhum tipo de contribuição com o INSS. Então, assim, o que seriam essa comprovação rural, né? Seriam, por exemplo, uma certidão de casamento, que lá na certidão consta a sua atividade como segurado especial, na hora de registrar, né, o casamento, você vai colocar você como segurado especial, seja como agricultor, seja como pecuário, produtor rural, realmente, né? Um título de propriedade rural também é necessário, blocos de impostos, comprovante de pagamento do ITR, né? Que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Caso a pessoa não tenha um comprovante de recolhimento de contribuição, documentos fiscais relativos à entrega de produção rural, então, assim, caso você não tenha uma contribuição realmente registrada junto ao INSS, é importante ter alguns documentos em mãos, saber que esses documentos serão necessários na hora de você acessar qualquer tipo de benefício previdenciário, né? Então, realmente a gente tem essa entrave, porque muitos deles estão em regime de economia familiar e não se atentam a essas documentações. Então, é sempre importante a gente estar atualizando esses produtores rurais quanto a essas documentações, porque uma hora a gente precisa de acesso a esses benefícios previdenciários, conforme eu falei, seja de salário maternidade para as trabalhadoras rurais, um auxílio-doença em caso de necessidade de estar afastado do trabalho, ou até mesmo em caso de aposentadorias rurais. Pois é, doutora, quais são as principais, então, dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais no DF para acessar esses direitos previdenciários? Vamos resumir aqui, então, para eles, para a gente entender essas Então, dificuldades. Então, é justamente isso que eu falei, é na questão da documentação, porque muitos deles são pessoas mais simples, pessoas que realmente vivem em economia de regime, regime de economia familiar e não se atentam que realmente, na hora que precisa acessar esses benefícios previdenciários, eles vão precisar realmente documentar apresentar esses documentos, né, comprobatórios. Então, o INSS vem muitos indeferimentos por conta dessas faltas de documentação, tá? E por isso que é tão necessário a gente falar também que caso o seu benefício, sua aposentadoria seja indeferida pela INSS, não é o fim da linha ali, tá? Existe a possibilidade de judicializar a ação. Nessas ações, as pessoas podem ser ouvidas, né, pelo magistrado em relação a testemunhas, porque na questão administrativa do INSS mesmo, testemunhas não são ouvidas. Então, a grande dificuldade são a questão da prova mesmo, documental, que muito deles não tem,
por estar em regime de economia familiar mesmo, por serem produtores simples, pequenos e às vezes não se atentarem a essas documentações, não pagarem imposto de propriedade rural. A gente precisa de uma cópia de declaração de imposto de renda, muitos deles não declaram imposto de renda também, então dessa forma dificulta bastante. Pois é, quais documentos são mais aceitos ou recomendados então? Porque é justamente isso que a senhora falou, né? Muitos trabalhadores vivem em áreas informais ou às vezes até não têm registros, né? Como que eles podem comprovar o tempo de serviço no campo? Então, a principal documentação hoje, né, a principal documentação hoje seria a autodeclaração rural. Depois da reforma previdenciária no ano de 2019, esse ficou como o documento principal. O segurado especial, né, o produtor rural, ele vai preencher uma autodeclaração rural, informando em quais foram os anos que ele trabalhou nessa atividade rural, qual foi o endereço, no caso, né? E aí, essa autodeclaração rural, ela posteriormente, né, pelo sistema do INSS, ela pode ser comprovada pela base governamental, que seriam esses impostos que muitas vezes eles não declaram, e aí, ou então, pelo menos, dois requisitos, dois documentos. Podem ser bloco de notas de produtor rural, documentos fiscais relativos à entrega de produção rural, mas essas são as principais. Um título de propriedade de imóvel rural também é necessário e pode ser acessado. E falta orientação, né, jurídica adequada para esses trabalhadores? O acesso à informação hoje é um obstáculo? O que que a senhora falaria assim para quem busca, né, mais informação, para quem quer ter acesso, né, a todos os detalhes, a saber o documento necessário? Com certeza, falta muita informação, pois se tratam realmente de pessoas que vivem em condições mais simples, né? O que eu passo para esses trabalhadores rurais, muitas vezes eles não sabem os direitos deles, eles têm acesso a todos os tipos de benefícios previdenciários, né? E muitas vezes nem sequer tem noção disso. Então, assim, realmente falar que eles têm acesso ao auxílio-doença em caso de incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez em caso de incapacidade permanente, salário maternidade para as trabalhadoras rurais, pensão por morte em caso de falecimento, né, de algum desses geradores de renda da família, até a mesma aposentadoria por idade, conforme eu falei, para mulher 55 anos, para homem 60 anos e 15 anos de atividade comprovada rural, tá? Então, falta acesso nesses requisitos, nessa situação das pessoas saberem mesmo os requisitos previdenciários e saberem que são necessários as documentações. Caso você não tenha documentação suficiente para que comprove todas essas para que tenha acesso a todos esses benefícios previdenciários, falar para esses trabalhadores rurais que eles podem acessar realmente o judiciário e comprovar por outros meios, né, de provas, como testemunhas. O magistrado vai colher provas testemunhais e vai colher também o depoimento daquele trabalhador rural, perguntando para aquele trabalhador com o que ele trabalhava, seja qual tipo se era economia, se era regime de economia familiar mesmo, se ele só trabalhava para receber por conta da família mesmo, ou se ele vendia aqueles produtos, enfim, seria isso mesmo, Carol. Maravilha, doutora. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.